Hello guys and girls, how are you doing? I hope you are all fine. Welcome to our English class number 32. Bem-vindos à aula 32. We're going to talk about literature and society. A literatura e a sociedade. Os objetivos propostos para esta aula são investigar de que forma expressões, gestos e comportamentos são interpretados em função dos aspectos culturais. Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. Então, olha lá. Literature and society. Literature is mirror to society and reflects the reality of the society. The true meaning of literature is the written works in different forms, such as novels, poetry, stories, plays, and fiction. It may also consist of texts based on information as well as imagination. The history of literature dates back to the dawn of human civilization. Society acts as a role model for its writers. The aim of the writer is to depict the reality of the society through a piece of literature. Literature and society are dependent on each other and are two sides of a coin. Então, a literatura é um espelho para a sociedade e reflete a realidade da sociedade. O verdadeiro significado da literatura são as obras escritas em diferentes formas, como romances, poesia, histórias, peças de teatro, ficção. Também pode consistir em textos baseados em informações e também na imaginação. A história da literatura, ela remonta ao início da civilização humana. A sociedade atua como um modelo para os seus escritores. O objetivo do escritor é retratar a realidade da sociedade por meio de uma peça literária. A literatura e a sociedade dependem uma da outra e são duas faces da mesma moeda. A gente pode observar que nos escritos, principalmente os que vocês estudam em língua portuguesa, os escritores brasileiros, eles retratam a sociedade da sua época. Eles retratam histórias que são a respeito da sua época. Por isso, em alguns momentos, quando lemos principalmente os livros que são das escolas literárias, é tão difícil para a gente entender, por causa do vocabulário da época, a forma como as pessoas falavam, se comportavam, tinham uma visão de vida. Como a gente não estava inserido naquele momento na sociedade, a gente não sabia e às vezes não sabe exatamente qual é a crítica que aquele escritor está fazendo, qual é a explicação da época, porque ele se baseava naquela época e nos fatos da época. Então, sempre a literatura, a escrita dos autores, ela vai estar relacionada com o seu tempo dentro da sociedade. Novels. Essa palavra é um false friend, é um falso cognato. Quando a gente olha para ela, ela vem automaticamente na nossa cabeça novela. E não é. Ela se chama romance. Novels são romances na língua inglesa. A novel is a narrative work of prose fiction that tells a story about specific human experiences over a considerable length. Um romance, então, é uma obra narrativa de ficção em prosa, que conta uma história sobre experiências humanas específicas ao longo de uma duração considerável, de um tempo considerável. Então, a gente vai olhar para essas palavras aqui e nós vamos estudá-las dentro de dois textos. Um da língua portuguesa, que se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ler, vocês ainda lerão, e outro da língua inglesa, que também é muito conhecido. Essas palavras, elas fazem parte desses dois textos. E os textos, na verdade, não, nós tiramos trechos deles, né? Porque são muito extensos, não caberiam numa aula só. E essas palavras nos ajudam a entender a história principal. Se não conseguimos entender toda a história, mas o contexto dela, a gente consegue entender por essas palavras.
Então temos in love, single woman, family, marriage, husband, possession, single man, wife, husband, possession, daughters, neighborhood, want, large fortune, husband again, possession again, daughters again, and truth. A maioria dessas palavras você conhece. In love é estar apaixonado. Woman, mulher. Single, solteira. Family, você conhece. Nós temos aqui uma mistura de verbos com nomes de membros da família, que você conhece, e ainda algumas palavras, alguns substantivos separados. Large fortune, se você ler com atenção, você vai identificar essas duas palavras. Essas palavras estarão presentes, então, nos textos tirados dos romances a serem lidos, que nós vamos lá, trechos deles. Os textos que serão lidos a seguir têm relação com amor, love and marriage, e casamento. As ideias relatadas sobre o comportamento humano mudam com o passar dos séculos, a gente sabe disso, não é? E os romances podem mostrar os pontos de vista sobre isso, sobre essas mudanças que acabam acontecendo com as pessoas e a sociedade com o passar do tempo. Nos textos que vamos ler, o amor e o casamento, love and marriage, são tratados como em muitos dos romances do século XIX. Estão profundamente conectados e aparecem mediados pela relação de posse. Eu, possuir, não somos pessoas livres. Um tem posse sobre o outro, pelo dinheiro e pela família. Por isso, vamos comparar dois trechos de romances da mesma época. Senhora, que é de José de Alencar, um escritor brasileiro, e Pride and Prejudice, de Jane Austen, que é uma escritora inglesa. Pride and Prejudice, o prejudice aqui, ele não nos ajuda muito, ele é um falso cognato. Orgulho e, então, preconceito, ok? Prejudice não é prejudicar, é preconceito. Um famosíssimo livro de Jane Austen. Embora diferentes em muitos aspectos, ambos demonstram como o amor, o casamento e o dinheiro eram conceitos conectados naquela época e apareciam enfocados em conjuntos nesses romances. Então, apareciam essas três situações nos romances, porque a época em que eles escreveram esse livro, a sociedade usava esses três pilares. Então, por isso, acaba tendo uma certa semelhança. Então, vamos lá. Seixas ajoelhou aos pés da noiva, tomou-lhes as mãos e ela não retirava, e modulou o seu canto de amor, essa ode sublime do coração que só as mulheres entendem. Ela repassava a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado. É então verdade que me ama? Pois duvidas, Aurélia? E amou-se sempre, desde o primeiro dia em que nos vimos? Então nunca amou a outra? Eu lhe juro, Aurélia, estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher que não fosse a minha mãe. O meu primeiro beijo de amor guardei-o para minha esposa, para ti. O senhor é um homem vendido. Vendido? Exclamou Seixas, ferido dentro da alma. Vendido, sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido. Traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado. Eu comprei-o. Custou-me 100.000 cruzeiros. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por esse momento. Senhora, então, by José de Alencar, 1875. Em 1875. Agora a gente vai para o trecho, então, de Jane Austen, que é em inglês. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Even if the man is new in a neighborhood,
this truth is fixed in the minds of the families. He is considered as the property of someone or their daughters. What is his name? Asked Mrs. Bennet. Bingley, replied Mr. Bennet. Is he married or single? Oh, single, my dear, to be sure. A single man of large fortune. What a fine thing for our girls. Pride and Prejudice, by Jane Austen, 1813. Adapted. É claro que adaptamos esse texto. Conseguimos entender aqui que estávamos falando de um homem com uma grande fortuna, um homem solteiro, que então queria a wife, uma esposa. E esse homem, estando lá, ele acabava virando propriedade de alguém, não é? Como? O filho dela, o irmão deles, as suas filhas, quando uma pessoa acaba sendo propriedade de alguém, não é? E aí começa então um diálogo entre o senhor e a senhora Bennet, falando a respeito desse homem que então apareceu na vizinhança com uma grande fortuna e se ele era casado ou não. Essa família tinha filhas, então ele seria um bom marido para qualquer uma das suas filhas. What ideas are linked to marriage and love? Quais são as ideias que estão ligadas ao amor e casamento? Aqui a gente tem 3 opções. Nós vamos fazer 3 versões dessas mesmas ideias. Para mim, for me, para você. O seu nome, o ano e o país em que você está. Qual é a sua principal ideia de casamento e amor? Agora, according to text 1, de acordo com o texto 1, quem foi o autor, o ano e o país? Qual era a ideia que estava conectada entre amor e casamento aqui? In according to text 2, qual era? De acordo com o 2, quem era o autor, o ano e o país, ok? E aí, qual era a ideia entre amor e casamento? Você consegue distinguir? Então, você vai lá no seu caderno, você vai ter esse tempo para pensar e ler novamente esses 2 textos para poder encontrar as ideias que estão conectadas, ok? E aí, a gente volta aqui para conferir, certo? Vamos lá, então. As reflexões e conclusões de leitura é a percepção do contraste entre as palavras love and marriage, que elas podem diferir, podem ficar diferentes, já que o pensamento sobre o comportamento humano muda através do tempo e que ainda que as palavras relacionadas a love and marriage, elas são interpretadas a partir de ambas as leituras, que são próximas, ambos os textos. Destacam a relação do casamento com posse e dinheiro, não é verdade? No primeiro a gente viu que ela estava falando diretamente com o marido e que ela comprou esse marido. E no segundo, a gente então viu que esse homem com fortuna apareceu e aí aparecem muitas pretendentes. Então vamos lá, de acordo com o texto 1, olha nas suas respostas, aquelas palavras que traziam o author, José de Alencar, year, 1875, country, Brasil. De acordo com aquelas palavras, quais eram as ideias de amor e casamento? Então, money, possession, wife, husband, want, kiss, sell, que era vender, kiss, você já ainda lembra, buy, comprar, e price, que era o preço, não é? Que ela disse que ela comprou o marido por 100 mil contos. According to text 2, usando aquelas palavras, author, Jane Austen, date, 1813, and place, England. Então, para eles, quais eram as palavras, as ideias principais, tirando daquelas lá? Family, neighborhood, property, single man of possession of good fortune. Um homem solteiro possuindo uma grande fortuna. E wife, esposa, era uma
uma das palavras que estava destacada, inclusive, né? Que ele estava à procura de uma esposa. A gente poderia colocar esse want aqui também, de acordo com o texto 2, according to text 2. Porque ele estava à procura, quer dizer, sempre se estava à procura de marido e esposa. Então, naquela época. Então, a gente pode colocar, inclusive, aqui também a palavra want, porque o possession já está lá também, né? Aqui, nessa primeira parte, no texto da língua portuguesa, a gente pode observar que possession é, no caso, uma possessão pela compra da pessoa, não é? Desse título de marido. E lá, a possession é a respeito de dinheiro mesmo, certo? Olha quantas ideias que a gente pode ainda ficar discutindo aqui, porque temos todas essas palavras que concluem isso. E não esqueça de fazer o seu, não é? Lembra que tinha o seu lá para você fazer? Quais são as palavras que você considera que tem relação entre love and marriage nos tempos de hoje, certo? Quase 200 anos, ou melhor, já passando de 200 anos, né? Jane Austen era 1813, a gente já está em 2020 e quase esqueci de contar um. Então já se passaram mais de 200 anos. Qual é a sua concepção dentro da nossa sociedade para love and marriage? Busque lá as suas palavras, ok? Um dos aspectos, então, da literatura é que ela pode ser testemunho cultural ao longo do tempo, que nomeiam os aspectos básicos do romance e são como veículos de ideias sobre o comportamento humano de determinada época, tanto na língua materna, a nossa, a língua portuguesa, quanto em inglês. E que um desses comportamentos são as relações amorosas, não é? Independente da língua, as pessoas se relacionam. E aí, não é? Qual é a relação que elas fazem? E é claro, cada um dentro da sua época, ok? So, our class is over and I hope you have enjoyed it. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, don't forget to do your homework. Não esqueçam das suas tarefas, elas são muito importantes. E elas treinam bastante a escrita e a compreensão dessas atividades que nós fazemos aqui, dos textos que aqui são apresentados. Alright? So, I see you in next class. Thank you for your attention. Bye bye.